Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios o deputado estadual Milton Rangel, ele que é líder do DEM no estado do Rio de Janeiro. Deputado, agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios do TV Alerta. O senhor que esteve visitando hoje a cidade de Teresópolis, seja muito bem-vindo a Teresópolis. Muito obrigado. Teresópolis é sempre muito bem-vinda na minha vida também. Sempre que venho aqui é um prazer muito grande. Hoje estamos aqui desde de manhã com diversas atividades e é sempre um prazer estar aqui e falando principalmente com vocês da imprensa. Deputado, o senhor tem brigado na Alerj pela educação. O senhor tem sido defensor da educação, inclusive veio hoje à cidade de Teresópolis numa visita à FATEC que estava fechado. Como é que tem sido esse trabalho no estado do Rio de Janeiro do deputado Milton Rangel para a educação? Eu sempre fui um defensor da educação em tempo integral. Sempre fui um defensor da educação profissionalizante, ensino técnico profissionalizante. Eu me formei na Escola Técnica Federal Celso Cove da Fonseca, ali no Maracanã, e tenho essa formação técnica na minha vida. Depois fiz a faculdade, mas a minha formação técnica em eletrônica foi muito importante para eu já ter oportunidades de trabalho, ter o mercado de trabalho aberto para mim já na formação média. E a FATEC dá essa importância também. Nós tivemos uma luta muito grande junto com o vereador Leonardo Vasconcelos, aqui da cidade, e conseguimos, do secretário Gustavo Tutuca, reabrir a FATEC, que estava há mais de um ano fechada aqui na cidade de Teresópolis. Estamos lutando para reabrir outras FATECs, mas essa hoje foi a vitória e hoje foi uma inauguração já com 580 alunos. Pretendemos chegar à quantidade máxima, que são 1.500 alunos. Deputado, sabemos a situação que passa o estado do Rio, que passa vários municípios, que passa o governo federal. Só que o senhor passou na sua vida, ficou desempregado e teve que se reinventar, né? Montou grandes empresas, empresas de sucesso, trabalhou. Como é que o senhor vê o desemprego e qual o trabalho do seu mandato para tentar realocar essas pessoas que estão desempregadas, essas pessoas que estão aí correndo atrás do pão de cada dia? Eu tenho uma história muito atípica na minha vida. Eu fui funcionário do Banerj durante muitos anos da minha vida. Foi o último emprego que eu tive efetivamente na minha vida, foi no Banerj. Quando em 1997 eu fui demitido com a privatização, fui mandado embora com o processo de privatização e me vi aos 40 e poucos anos de idade, né? 41, 42, alguma coisa assim, desempregado. Isso, o mercado de trabalho, a partir de uma certa idade, se fecha. E, além do mais, eu tive um outro agravante. Eu era um profissional de informática que trabalhava, na época, com mainframes, com computadores de grande porte, aqueles que conhecem a área de informática sabem, e, naquele momento, o estado da arte já se voltava para o microcomputador. Já começava a atuar no microcomputador, era uma fase de transição. Ou seja, eu era um cara que não estava ultrapassado, mas estava quase ultrapassado. Já não estava no estado da arte, porque minha especialidade era banco de dados de grandes computadores. Então, nessa fase, eu fiquei 2 anos desempregado, mandando currículo para todos os lugares, tentando em todos os lugares, e aí consegui, através de juntar alguns amigos, né, através da união de alguns amigos, desempregados como eu, do Banerj, ou aposentados, ou desempregados de outras empresas, aposentados do Banco do Brasil, conseguimos montar uma cooperativa de trabalho. E, através dessa cooperativa de trabalho, fomos evoluindo, fomos crescendo, fomos empreendendo, até que no governo do presidente Lula, que nos seus primeiros discursos disse que ia transformar esse país numa sociedade cooperativa, nos primeiros 2 anos dele, ele já destruiu o cooperativismo com leis que barravam o cooperativismo de trabalho em todo o país. E aí eu tive que sair do cooperativismo e montar uma empresa, mas aí naquele momento já mais facilitado, porque já tinha os clientes, já tinha relações de clientes, de comerciais com diversos órgãos, diversas pessoas, e aí foi um pouco mais fácil que a fase do desemprego, a fase inicial na cooperativa, e depois disso fomos evoluindo e, graças a Deus, atingimos uma situação de sucesso no ramo empresarial. Mas, voltando à sua pergunta, é uma coisa muito difícil. Você tem que ter qualificação, expertise e vontade. Mirar no seu sonho, apontar para o seu sonho e acreditar no seu sonho, de que você vai vencer. Porque o derrotismo só leva à derrota. Quanto mais você acreditar no seu sonho,
mais você vai alcançar o estágio que você precisa. Então, através disso, graças a Deus, eu fui bem sucedido. Hoje as empresas, eu não toco mais as empresas, porque eu fui para o ramo político, e as empresas estão na mão dos meus filhos, muito mal, por conta da situação toda do Estado, não por conta de gestão, mas por conta da situação do Estado, as empresas não vão bem, mas, graças a Deus, tive essa parte boa na minha vida de saber empreender no momento certo, saber mudar, sair, optar e escolher no momento certo, e sempre, meu amigo, sempre, abençoado por Deus. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, porque se ele não colocar a mão, se ele não for teu parceiro no negócio, o negócio nenhum vai para frente. Deputado, o senhor tem lutado muito pela segurança do Estado. É uma preocupação do senhor, quem acompanha a TV Alerj, vê que o senhor tem feito vários discursos nesse sentido. Hoje, qual seria a sua ideia para ajudar o próximo governador ou o que está, né? A gente sabe que é um governo de transição, que ano que vem é ano eleitoral. Qual seria a sua campanha hoje para a segurança pública? O que a gente tem sempre falando, a gente precisa valorizar o nosso policial. O nosso policial sobe o morro, vai para o enfrentamento nas comunidades, nos lugares, nos guetos da cidade, com desarmamento desatualizado, com armamento desatualizado, com armas obsoletas, enfrentar armas de ponta, de primeira tecnologia, de maior tecnologia do mundo. E ele com armas obsoletas e tem que ir para aquele enfrentamento. Esse é o primeiro detalhe, que a gente tem que acabar com isso, a gente tem que armar a nossa polícia com decência, com tecnologia de ponta, com os melhores armamentos. O segundo fato mais importante é tentar que a grande mídia não culpe a polícia por tudo que acontece de errado nas comunidades. Se tem um enfrentamento, tem uma bala perdida que atinge uma pessoa inocente, a culpa é sempre da polícia. E os próprios traficantes vão para a rua, fecham, tacam fogo em ônibus, exatamente para transferir essa responsabilidade para a polícia. E a polícia se vê desestimulada, você sem equipamento decente, você não estimulado pela sociedade, não tendo apoio da sociedade, você ainda ir para o enfrentamento. Nós temos que dar graças a Deus que os nossos policiais honram a farda que vestem, honram o seu trabalho, e nós precisamos agora trabalhar sim para que o governo federal coloque as suas forças para efetivamente atuar na direção de bloquear nossas fronteiras para a entrada de arma e droga. Nós não produzimos uma arma no Rio de Janeiro, nós não produzimos 1 quilo de cocaína no Rio de Janeiro. Agora, toda essa arma entra pela via aérea, pelos aeroportos, ou pelos portos, ou pelas estradas policiadas pela Polícia Rodoviária Federal. Então nós precisamos da Polícia Federal, da inteligência da Polícia Federal, da Receita Federal, da inteligência da Receita Federal e das aduanas funcionando de uma maneira conjunta nessa direção de brecar a entrada de armas e de drogas no nosso Estado. Nosso Estado não produz, como eu já disse, nada disso. Nós precisamos sim que o governo federal cumpra o seu papel de impedir a entrada de equipamentos e produtos que não são bem-vindos ao nosso país. Deputado, recentemente o senhor, junto com os seus pares, logicamente, derrubaram o veto do governador sobre a questão do IPVA, né? Sobre proibir a pessoa que deve IPVA, ela ficava impedida de licenciar o seu veículo, e Teresópolis, por exemplo, tem sofrendo que o município não libera aqui o depósito municipal, e as pessoas estão levando o carro para Itaboraí, carro para Nova Friburgo, está trazendo um transtorno grande para a cidade. O senhor derrubou o veto. Por que derrubar o veto do IPVA? Primeiro, complementando a resposta anterior, que eu esqueci, que é o terceiro ponto muito importante para a polícia, é ter os salários em dia, que hoje não estão em dia, nem as premiações, estão sem o 13º em dia, só estão recebendo em dia o salário do mês. Agora, as premiações todas ficaram desde o ano passado acumuladas, eles não receberam, e o 13º. Passando à questão do IPVA, é fundamental que numa crise que nós estamos vivendo, que você não trave um carro de uma pessoa porque ele não pagou IPVA. Aquela pessoa pode estar precisando daquele carro para trabalhar, para se movimentar em termos produtivos, e você está bloqueando aquele carro, prendendo aquele carro, que ele não vai ter nem dinheiro para pagar o depósito e etc. Então, aquela pessoa está sendo prejudicada duplamente. Primeiro, que ela já vai para a dívida ativa do Estado. Ela já vai ser cobrada pela dívida ativa do Estado por não ter pago IPVA. Segundo, que agora vai ter que pagar
o tempo que o carro ficou estacionado no depósito e a multa por ter mais sido... a taxa do reboque também. Mais a taxa e etc. Então, o que nós fizemos foi isso. É uma questão de justiça. Nós estamos com os servidores com salário atrasado, nós estamos com a população com o maior índice de desemprego do Brasil. Proporcionalmente, o desemprego no país já atingiu a curva descendente e no Rio de Janeiro ela continua ascendente. Então, nós precisamos, sim, mudar esse estado de coisa no estado do Rio de Janeiro e parar com isso de prender carro porque o carro está com PVA atrasado. Vai, joga na dívida ativa e deixa o carro continuar circulando. Deputado, saúde no estado do Rio. O senhor que tem andado muitos em vários municípios, o senhor visita todos eles, o senhor mesmo, né, não cansa de dizer que foi eleito com a sua votação, mas é deputado do estado todo. Como é que o senhor vê a situação da saúde no estado do Rio? A maioria dos nossos municípios estão falidos. A maioria, não são todos, mas a maioria dos nossos municípios estão com suas folhas de pagamento atrasado, estão com todos os seus insumos atrasados, estão com seus fornecedores sem receber. Então, todos são atingidos, educação, saúde, segurança, todos são atingidos com essa falência do município. Por outro lado, o estado do Rio de Janeiro também está falido, também está numa situação de falência. Nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos reverter esse quadro, através de recursos que o governo federal nos deve, por exemplo, através de cobrar ICMS do petróleo na origem, como é cobrado em todos os outros produtos, só no petróleo que não. O petróleo, a gasolina é cobrada no posto de gasolina e não na refinaria, como deveria de ser para beneficiar o Rio de Janeiro e todos os estados produtores vamos dizer, que refinam o petróleo. E nós temos essa desvantagem porque, na época, foi um lobby dos deputados paulistas que fizeram que não se cobrasse na origem. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa mudar nesse país. É que tem uma regra tributária única, que tem uma regra tributária mais clara e a distribuição desse tributo com mais como é que se diz? Beneficiando mais o município, principalmente, e o Estado. Hoje, toda a parte pesada fica com a União. E a União, já que a tua pergunta é em relação à saúde, e a União não faz a sua parte. Os hospitais públicos federais estão aí sem mão de obra, com enfermagem, enfermeiras tendo que atender uma quantidade triplicada de pacientes para o qual é recomendado o atendimento. Os médicos são todos temporários, não estão tendo seus contratos renovados, temporários renovados, quer dizer, não se encontrou até hoje uma alternativa para a contratação de médicos, já que eles não querem fazer concurso público, e o concurso público normalmente não atrai a categoria médica, eles têm que buscar uma alternativa, e até hoje não se encontrou. Então, nós temos hospitais públicos federais abandonados. Esse ministro da Saúde que assumiu aí não melhorou esse quadro. O quadro que veio de derrota durante 13 anos do governo petista continuou na área de saúde. Então, esse é o enfrentamento que o Rio de Janeiro tem que ter. Os municípios falidos, os estados falidos e uma incompetente gestão no Ministério da Saúde. Deputado, eu quero agradecer a sua presença e deixar aberto quantas vezes o senhor quiser vir aqui no nosso programa para esclarecer o que acontece, né, na política estadual e pedir que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador que nos acompanha também no Facebook, pela TV, a nossa TV, Rádio Teresópolis, Teresópolis Jornal. Eu agradeço muito o seu convite por estar aqui. Estive hoje o dia inteiro aqui na cidade de Teresópolis, conversando com diversas lideranças, com diversas pessoas, fazendo alguns eventos. E eu gosto muito da cidade de Teresópolis. Teresópolis é uma cidade pela qual eu tenho muito carinho. E eu peço a todos que acompanhem no meu Facebook, me acompanhem na minha página, vejam o meu trabalho, porque na hora, quando chegar lá na frente, não é agora não tem eleição agora, eu não estou aqui pedindo voto, eu estou aqui prestando contas. Quando chegar lá naquela hora de escolher o seu candidato, você vai saber separar o joio do trigo. Eu espero que você entre no meu site www.miltonrangel.com.br ou no meu Facebook, Milton Rangel Oficial, e conheçam o meu trabalho, vejam efetivamente o que a gente tem feito no estado do Rio pela população. Eu tive 28.957 votos, mas o meu compromisso são com 16 milhões de fluminenses. Muito obrigado. Olha, vamos seguir com a nossa programação.